Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em Josué capítulo 8, a partir do versículo 30 até o versículo 35. Josué capítulo 8, do versículo 30 até o versículo 35. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Nós vimos na semana passada, meus irmãos, a frustração que causou a derrota de Israel em Ai. Consequência do pecado de Acã, da desobediência à palavra de Deus. E toda derrota traz uma frustração, traz um mal. Mas ali, naquele episódio, Deus mostrou, Deus revelou ao seu povo, a Josué e a toda a liderança de Israel, o que tinha causado aquele mal, qual era a razão daquele mal ter acontecido. E Acã, com toda a sua casa, foram destruídos e tudo mais. E Deus disse: agora tentem novamente. Vão lá agora e façam, porque assim como eu dei vitória a vocês com relação a Jericó, eu darei agora sobre Ai também, com relação a Ai também. Mas, mais uma vez, Deus citou nos detalhes que comportamento Israel deveria ter, quais seriam as atitudes de Josué, né? De que forma eles deveriam se comportar, agir para receber a bênção que Deus havia reservado para eles, que seria a vitória sobre Ai. E eles procederam exatamente como Deus determinou. Eu recomendo aos irmãos depois que façam a leitura a partir do versículo 1 e vão perceber que Josué e os anciãos e os líderes do povo, e todos eles fizeram exatamente o que Deus determinou que eles fizessem. Fizeram exatamente o que Deus mandou, o que Deus pediu, assim eles fizeram. E tendo feito, Deus deu a eles a bênção, né? E no final, como forma de gratidão, Josué então edificou um altar ao Senhor, lá no alto monte. E por que no monte Ebal? Por que no monte? Porque na cultura antiga, na cultura do antigo Israel, o monte era o lugar da morada de Deus. Era o lugar onde Deus deveria ser adorado. Por isso o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E nesse aspecto, mais próximo ali estava o monte Ebal, né? Então eles resolveram em Ebal erigir um altar ao Senhor, ali citar o livro da lei de Moisés, né? Um altar preparado exatamente com minúcias, com detalhes, com todo aquele cuidado, com tudo aquilo determinado
pelo Senhor para apresentar a gratidão a Deus, por Deus ter dado a eles vitória. E por que Deus deu vitória a Israel nesse momento, né, quando eles lutam contra a Ai, e no primeiro momento não deu? Porque agora eles fizeram exatamente o que Deus havia determinado. Meus irmãos, nas coisas de Deus não tem o meu jeito, o meu modo de fazer, tem sempre o modo de Deus, né? Nas coisas de Deus não tem a minha experiência, não tem o meu conhecimento, não tem a minha sabedoria. O que há sempre é o modo de Deus, é a experiência divina, é o modo divino de fazer, é o modo divino de agir, é o proceder segundo a vontade e segundo a palavra de Deus. De maneira que o proceder do servo do Senhor, ele sempre precisa ser segundo a palavra de Deus. Ele sempre precisa ser a partir à luz da palavra e da vontade de Deus. É o modelo de Deus. Num primeiro momento, Israel perdeu, porque Deus disse como eles deveriam agir. E Acã desobedeceu à voz de Deus. Num segundo momento, agora sem Acã, Deus novamente instruiu Israel, instruiu nos detalhes, instruiu nas minúcias, e Israel agora fez tudo exatamente como Deus havia determinado que fizesse. E por ter feito exatamente como Deus havia determinado que fizessem, Deus deu vitória a Josué e a todo o Israel. É importante, meus irmãos, e aí por isso eu recomendo a leitura a partir do versículo 1, prestar atenção nos detalhes. Nós não podemos pegar a palavra de Deus por cima, de modo flutuante, de maneira nenhuma. É preciso ouvir a palavra de Deus nos detalhes, nas minúcias. É preciso ouvir a palavra de Deus, atentar-se para a palavra de Deus, naquilo que Ele nos fala, nos detalhes da sua palavra. Então, meus irmãos, que na nossa vida, se nós quisermos obter sucesso nas empreitadas, naquilo que nos propusemos a fazer em nome do Senhor, nós possamos sempre prestar atenção nos detalhes, prestar atenção em cada palavra, prestar atenção em tudo que vai, prestar atenção em tudo que acontece, em cada detalhe, em cada sílaba da palavra de Deus, fazer exatamente como Deus determinou, porque em fazendo as coisas do jeito que o Senhor determinou, certamente nós haveremos de ter sucesso nas nossas empreitadas. Que Deus nos abençoe a todos nós, que Deus nos guarde, que Deus nos dê vitória como deu a Josué, né? Que Deus nos permita ter um coração temente a Ele, ter um ouvido que ouça a sua palavra, que ouça a sua voz, e um coração cumpridor das promessas do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele dê paz ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esses instantes, Senhor, que podemos parar para meditar na Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de ser guiados pela Tua mão, de ser conduzidos, Santo Deus, à vitória nas inúmeras situações as quais temos que viver, que enfrentar, porque Tu és maravilhoso, Tu és bom, e a Tua misericórdia, ó Pai, ela dura para sempre. Por isso, louvado seja o Teu nome. Nós te pedimos, Santo Deus, mais uma vez, pelos irmãos enlutados, pelos tristes, pelos enfermos, por todos aqueles, Senhor Deus, que têm vivido um momento especial nas suas vidas, por todos aqueles, ó Deus, que têm sofrido, que têm se angustiado, que têm se afligido, que Tu tenhas, ó Deus, misericórdia destas vidas, Senhor. Ó Deus, continua cuidando de cada um desses Teus servos, dessas Tuas servas,
Ó Deus, dando bênção, dando graça, dando paz a cada coração. Abençoa-nos, ó Deus, nessa hora e dá-nos a tua paz. Ó Deus, fica conosco e dá alívio, tranquilidade e sossego ao nosso coração. Atende, Senhor, a nossa oração, nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.